O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Palmas para Jesus. Viva! 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 Então, na alegria que cai do céu, também nos reunimos aqui na alegria do aniversário de Jesus. Digo, o aniversário de todos nós. Se Deus proporcionou esta graça de lembrarmos o nascimento de Jesus, vamos pensar também na nossa vida, portanto. Vamos pensar também em o que somos, não é? Para que viemos, visto que nós refletimos ontem a importância do nome, a importância do nascimento. Ontem falamos sobre João Batista, o que ele significava, não é? Graça de Deus, presença de Deus. E a presença de João, que veio antes de Jesus, não passa de uma representação, ou seja, de uma alegria que deve despertar precisamente para hoje, na noite de Natal, no nascimento daquele cujo nome tem muito mais significado. Como João significava a graça de Deus, Jesus tem muito mais significado. Jesus, ele é o Salvador,
Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, porque Ele traz a libertação definitiva. Não só a libertação do corpo, mas também a libertação da alma. Em que sentido Jesus traz a libertação do corpo? Primeiro, porque Ele mesmo se torna alimento para esse corpo, tá? No futuro, Ele vai celebrar a primeira Eucaristia. Ele vai ser alimento para nós, como é alimento para nós cada vez que nós celebramos e que partilhamos esse alimento. Não só por se fazer alimento, mas Ele é Salvador, porque traz a libertação do corpo à medida que nos ensina a ser justos, a ser corretos. Jesus é um modelo principal de tudo isso, modelo de justiça. Se nós também reconhecemos, e a própria palavra de Deus apresenta o seu pai José como o justo, palavra simples, mas de profundo significado, Jesus é a própria justiça. Seu filho é a própria justiça. O bem que Jesus cativa, que Jesus ensina, que Jesus pratica, é para nós prática de justiça. Se queremos ser justos, aprendemos com Ele. Então Jesus é Salvador, porque Ele traz a libertação definitiva do corpo, e Ele traz a libertação definitiva também da alma, porque após a morte, Ele também ressuscita, Ele garante a vida, Ele mostra qual o caminho durante toda a sua vida, o caminho da salvação, e apresenta esta salvação à medida que ressuscita. Jesus é o Salvador, porque Ele traz a libertação definitiva, tanto do corpo como da alma, tanto do corpo como do espírito. Jesus, Ele é o Messias. Ele é o Messias porque Ele traz o Espírito de Deus, que vai fazer brotar em nós a prática da justiça, gera a justiça em nós, abre o nosso coração para o amor fraterno, para o bem. É o Espírito de Deus que está em nós, que toca no nosso coração e que nos sensibiliza para o bem. O Espírito de Deus é tão forte e tão real na vida do ser humano, que ele age aonde quer, em quem ele quer. Não é à toa que, quando nos aproximamos do Natal, vivemos esse período natalino, não é? A sensibilidade chega ao coração de muitas pessoas, inclusive de não cristãos. Nós percebemos muito essa sensibilidade para o bem, para a caridade, para a prática da justiça, para a prática da caridade, não é? Tanto no meio católico como no meio evangélico, no meio espírita também. E outras denominações também se sentem chamadas a ajudar. É o Espírito de Deus que sopra onde quer. É o Espírito da justiça, é o Espírito do amor. Esse menino vem nos ensinar isso. Esse menino, Jesus, é o Messias, porque Ele vem para todos. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, é o Messias e é o Senhor. É o Senhor porque Ele vence todos os obstáculos. Obstáculos esses durante toda a sua vida, que aparecem, inclusive, já na criação, já no nascimento dele. Ou vocês acham que esta história do recenseamento foi só para fazer a história de Jesus bonitinha? De jeito nenhum. Controle social, tá? O governo manda fazer o controle social, não muito distante de nossos tempos, né? Controle social para saber quem já tem a idade e a família que tem a condição, ou que não tem a condição, mas que deve pagar o seu imposto. Este era o objetivo do censo, tá? O objetivo do censo. E Deus se serve dessas coisas exatamente para se revelar. Então, Deus
ele vem para o mundo já subjugado, sob a lei. Assim como diz São Paulo, quando escreve, se eu não me engano, aos Coríntios, né? Aliás, o autor da carta aos Hebreus, ele nasceu sobre a lei, não é? Ele que é a lei, mas se sujeita à lei humana, não é? Então Jesus, ele já vem desta forma. Mais adiante nós compreendemos também aquela passagem da fuga, não é? Porque querem matar as crianças, mandam matar as crianças, para que no meio delas Jesus estivesse e lá fosse descartado a possibilidade de um rei no mundo, não é? As perseguições, as injustiças, elas começam desde aí, desse tempo. E Jesus, o próprio Deus, ele nos dá um testemunho maravilhoso quando ele nasce de forma tão humilde, tão simples, numa manjedoura, certo? Deus, ele se apresenta, se revela no meio dos injustiçados, no meio dos humildes, no meio daqueles que sofrem, certo? Os pastores eram desse grupo, tá? Os pastores eram pessoas totalmente insignificantes para a sociedade, certo? E aí o próprio Deus, tanto é que quando o anjo aparece aqui no meio deles, a primeira coisa que o anjo pede aos pastores é o quê? Não tenham medo. Os coitados já estavam tão acostumados, né, a ser perseguidos, que vê aquela luz, aquela presença extraordinária, acha que é perseguição. Primeiro apelo: não tenham medo. Eu não vim trazer sofrimento para vocês, não. Eu vim trazer uma grande alegria. Nasceu para nós um Salvador. Nasceu para nós um Salvador, não é? Toda criança que nasce, ela vem trazer uma esperança, né? Trazer esperança. E esta criança, Jesus, quando nasceu, ele veio mostrar que Deus continua acreditando na humanidade. Quando a gente conhece a história do povo de Deus, a história antes de Jesus, o quanto o povo tem sofrido por perseguições e tudo mais, não é? E sentindo-se abandonados de certa forma, como vemos de costume no Antigo Testamento. E Deus se faz presente sempre, pelos profetas, pelos patriarcas, pelos próprios anjos, e aqui o próprio Deus vem para o meio do povo. Vem para o meio do povo mostrar que Deus continua acreditando na humanidade. Principalmente, mais ainda, o Natal nos lembra que Deus, ele continua a amar a você, a mim e a todos nós. Jesus nascendo, o Natal é prova de amor. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. É prova de amor. Deus manifesta o seu amor em toda a história. A manifestação mais precisa do amor de Deus é o nascimento e a vida toda de Jesus, que culmina na cruz, a entrega total, o amor perfeito. Então, tudo que nós temos que aprender e devemos aprender para a espiritualidade do Natal, como objeto a salvação que todos nós queremos e buscamos, nós vemos na pessoa de Jesus, tá? Na pessoa de Jesus. Então, devemos fortalecer mais uma vez a mensagem principal do Advento e que hoje ela chega até nós, né? Devemos reaprender a celebrar o Natal, sempre. Deixar de lado a superficialidade do consumismo, tá? E abrir o nosso coração para o amor, para a caridade, para a simplicidade que é nos apresentada aqui por esta criança, Jesus, não é? Então, fazer gesto de amor verdadeiro, a gente se torna a manjedoura perfeita, tá? Então, esse lugar que deve ser preparado para Jesus
para que Jesus possa nascer é a nossa vida e o nosso coração. Aliás, quando a gente pensa num chiqueiro de animais, não é? Onde ele escolheu nascer, não é? Acho que é sempre bom a gente ter a consciência que a gente precisa fazer uma faxina também. Sempre precisamos fazer uma bela faxina para depositar Jesus ali, no coração, na vida. Tá? É o grande pedido desse Natal. Então, cada domingo nós fizemos uma recordação e o apelo para a aproximação entre família, não é? Casais, pais e filhos e tudo. Como está? Continuamos a refletir, continuamos a pensar e continuamos, eu peço, a nos esforçar para melhorar mais ainda. É o único presente que agrada o aniversariante. O único presente que agrada o aniversariante é a transformação da nossa vida. O presente que Jesus quer, aceita, é um presente espiritual. Este, qualquer um pode oferecer, independente, inclusive, do segmento religioso. Como de início falamos, no começo da reflexão, não é? Esse Espírito de Deus, esse espírito de fraternidade, espírito de transformação, de humanidade, ele chega ao coração de todos, independente, inclusive, do segmento religioso. Muito mais nós, cristãos, devemos assumir esse compromisso. Vamos pedir a Deus, então, que Ele nos fortaleça, agradecer, não é, acima de tudo, por estarmos aqui como família, por estarmos aqui como filhos de Deus, não é? E pedir que nós tenhamos um verdadeiro Natal. Quem é que faz o Natal? É Jesus? Oi? Quem é que faz o Natal? Oi? Isso, sem medo, pode dizer. Isso, não é Jesus que faz Natal, não. A gente faz a festa dele, mas o Natal quem faz somos todos nós. O presente é espiritual. O presente é o amor. É o amor. Peçamos a Deus essa grande graça, para que a gente possa também dar seguimento ao ano futuro, tá? Começar bem, começar com tudo, não é só com o pé direito, não, com os dois de uma vez, não é? Muito bem. Louvado seja nosso Jesus Cristo.